Irmãos, graça e paz, que o Senhor seja com todos nós, né? Estamos aqui para compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor e hoje nós vamos falar um pouquinho lá no livro de Tiago, Epístola de Tiago, no capítulo 2. Vamos ler os versículos do 14 ao 26. Tiago, capítulo 2, do 14 ao 26, diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: Tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a Escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar ao Senhor pedindo orientação de Deus para a exposição da sua palavra. Oremos. Bondoso Deus, eterno e poderoso Pai, nós rogamos ao Senhor pelas tuas misericórdias, que o Senhor fale conosco através da tua santa e poderosa palavra, através deste apóstolo Tiago. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, é importante a gente compreender algumas coisas a respeito desse livro, né, e de Tiago. Esse Tiago aqui que escreve essa epístola é o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, aquele que foi criado junto com Jesus, né, no seio do lar. E é importante a gente considerar que Tiago ele se manteve cético com relação ao ministério de Jesus, com relação a Cristo, até a sua ressurreição. E a partir da ressurreição, Tiago, que era um homem cético, passa, a ser um líder da igreja de Jerusalém. Com a saída de Pedro da Palestina, Tiago assume a liderança da igreja de Jerusalém. Ele era conhecido por ser um homem extremamente fiel aos mandamentos divinos, era conhecido por seu zelo à lei do Senhor e por suas orações. Alguns comentam que Tiago orava tanto que seus joelhos pareciam como os de um camelo, era arredondado e calejados de tanta oração. Tiago ele escreve, irmãos, essa epístola para aqueles irmãos da dispersão que foram perseguidos, que estavam em perseguição. Escreve para encorajá-los, e encorajá-los a não deixar as práticas da fé que professavam, para viver as obras, para de fato não só dizer que era crente, mas viver de fato o cristianismo, de fato viver a fé que professava, e que essa fé pela qual eles estavam sendo perseguidos. Nesse trecho que nós lemos, em especial, Tiago ele fala da fé e das obras, tema muito discutido entre os teólogos, há muitas discussões, a respeito de justificação por fé, por obras,
Alguns, né, colocam que Tiago estava contradizendo o que Paulo fala em Romanos, né, aos Gálatas, a respeito da justificação somente pela fé, né? Mas é interessante, irmãos, que a intenção de Tiago aqui não é de contradizer, né, o que Paulo coloca aos Romanos ou aos Gálatas, que é a justificação pela fé. Nas palavras de Mirotene, que é um teólogo, um servo do Senhor, ele diz que Tiago, essa epístola de Tiago, não constitui verdadeiramente um ataque contra a fé, mas sim um protesto contra a hipocrisia de se fingir ter fé sem a demonstração pelas obras. Então, a epístola de Tiago na verdade, um complemento ao que Paulo coloca, e nós vamos ver isso mais à frente. Tiago também escreve uma linguagem muito simples, né? Uma linguagem direta, uma linguagem mais pastoral, mais da vida prática, da vida de fato do cristão, como ele tem que se comportar, o que ele tem que fazer, né? Ele escreve porque esses irmãos precisavam dessas palavras, né? Existia muitos professando fé e não vivendo a fé. Então ele, de maneira prática, numa linguagem muito simples, expõe aí a vida cristã. E é interessante, irmãos, que ele expõe isso com alguns provérbios. Alguns chegam até a comparar a epístola de Tiago ao livro de Provérbios do Antigo Testamento, porque a linguagem ela é do cotidiano, ela é da vida prática, em especial da vida ali daqueles que viviam do campo, né? O cotidiano da vida dessas pessoas, da vida do crente, né? Um dos grandes problemas que era enfrentado nessa época por esses cristãos era de fato colocar aquilo que professavam em prática, né? Havia um certo distanciamento da teologia com a vida prática, do professar a fé com viver a fé. E isso não pode andar distante um do outro. Isso jamais pode andar distante um do outro. E com base nesse texto que nós lemos da epístola de Tiago, nós vamos falar um pouquinho sobre fé, irmãos. Sobre 3 tipos de fé nós queremos colocar para os irmãos nessa noite. Primeira é a falsa fé. Tiago, no versículo 17, ele fala: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Irmãos, a falsa fé é aquela que é acompanhada da hipocrisia, aquela que se fala o que não se vive, prega-se o que de fato você não vive. Você até fala, mas não crê naquilo de fato de verdade, ao ponto de tornar aquilo uma forma de vida, uma forma de viver, uma forma de fato de você estar no dia a dia praticando aquilo que você professa praticar. É como se fosse um teatro, né? A hipocrisia nada mais é do que um teatro. É a falsidade ali com uma roupagem de verdade, que na verdade é uma hipocrisia. E a falsa fé é justamente essa, né? É aquele que cumpre os ritos da doutrina cristã, mas não vive. É aquele que prega para outros, mas de fato não vive a fé cristã. É aqueles que cumpriam a lei. Eles eram presentes no templo, nas atividades, eles gostavam de aparecer, eles falavam da lei, das coisas de Deus, falavam dos princípios, falavam para o povo cumprir a lei, mas eles de fato não cumpriam a lei. Nós vemos o próprio Jesus repreendendo esses hipócritas, né? Em Lucas, no capítulo 11, Jesus adverte os fariseus, no versículo 39, dizendo a ele: olha, vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Portanto, aqueles homens que pareciam ser cristãos, que pareciam ser homens de fé autêntica, na verdade estavam sujos internamente. Era só uma capa, era hipocrisia, era só um fingimento para parecer bem à sociedade, para estar à frente da sociedade, para ser benquisto, simplesmente por um projeto de poder ou de riqueza, ou simplesmente para se sentir ali
alguém especial no meio das demais pessoas. Mas na verdade eles estavam podres por dentro. Internamente, essa fé não era prática, porque não era prática na vida deles. Mas eles professavam essa fé, né? Na continuidade no capítulo 11, o Senhor, através da narração de Lucas, ele no versículo 46, ele ainda se refere aos intérpretes da lei. E ele fala, olha, por que sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais? Irmãos, esses homens eram intérpretes da lei, eles conheciam a lei, a verdade. E eles falavam aos homens, pregavam, né? Falavam da lei, se colocavam como intérpretes, líderes, mas na verdade eles só queriam aquilo para as pessoas. Eles mesmos não faziam nada. Eles mesmos, eles eram homens que mentiam para si mesmos. Eles viviam uma mentira. Eles professavam ter uma fé que de fato eles não tinham, porque eles não viviam a maneira digna dessa fé. Mas eles exigiam que os outros vivessem, mas eles mesmos não viviam. A falsa fé, irmãos, é aquela recheada de ortodoxia, mas que não tem frutos. Irmãos, nós somos conhecedores da palavra de Deus. E de certa forma, todos nós somos pregadores da palavra de Deus. Porque há uma ordenança divina, há uma missão, onde nós nos colocamos à disposição de servir nessa missão, de sermos soldados nessa missão, servos, de sermos ali aquele que vai de fato dar continuidade à obra do Senhor aqui nessa terra, nos nossos dias. Então, de certa forma, todos nós somos pregadores. Todos nós somos servos de Deus, que conhecemos a palavra de Deus e muitas vezes falamos da palavra de Deus. Muitas vezes ensinamos em nossos lares, para os nossos filhos, ou para alguém do trabalho, ou para alguém que passa por uma angústia. Você fala de Deus, você mostra, alguns você chama a atenção, falando de Deus. Isso está errado? Não. Você está cumprindo o que você conhece do Senhor Jesus, e isso é bom. O problema está em você querer falar sobre isso, pregar sobre isso e não viver. O problema está em ter o conhecimento, mas não trazer isso para a sua vida prática, não trazer isso para o seu dia a dia. O problema está em querer olhar para os demais e falar, olha como ele está fazendo, olha aquele homem caiu, aquele homem ali, olha, e apontar o dedo. O problema está, irmãos, na falsa fé. E às vezes nós praticamos essa falsa fé. E nós precisamos observar a nossa vida. Olhe no contexto em que nós estamos aqui falando de Tiago, da fé. Não olhe para ninguém, olhe para você. Olhe para você, olhe para o teu coração. Olhe para as tuas práticas de vida. Elas condizem com a fé que você professa. Nós vivemos dias difíceis, dias de muito conflito político no Brasil, né? De questões em que a sociedade acaba sofrendo, um momento de pandemia, um momento de uma doença, um vírus aí se espalhando, e as pessoas estão aí, né, muito preocupadas, vivendo cada um no seu mundo e sem conseguir olhar para os demais. Mas nós somos servos de Deus, irmãos. Nós precisamos nos preocupar com quem está ao nosso redor. Se tem alguém que não pode ficar parado, são os servos de Deus. Imaginem a importância dos servos de Deus na sociedade. Olhem para a importância da igreja na sociedade. Não deixe essa falsa fé invadir teu coração. Não seja hipócrita. Não pregue o que você não vive, ou melhor, viva o que você prega. Viva o que você conhece, para que você não se coloque, não chegue diante de Deus e ele fala, olha, vocês, o teu exterior está tudo certo, mas o teu interior está sujo, está sujo. Não cultive a falsa fé. Seja sincero com você mesmo. Se coloque diante de Deus. A outra fé que nós queremos, ó Pai, irmãos,
O que nós queremos aqui falar aos irmãos é a fé superficial. Existe a falsa fé, essa fé vem recheada de hipocrisia, ortodoxia plena, cumprimento da lei, muitas vezes, mas ela é vazia, é uma fé sem prática de vida. E tem também a fé superficial. Não é aquela fé que não existe, é uma fé superficial, é uma fé fraca. No versículo 19, Tiago fala, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Irmãos, a fé não pode ser superficial. Ela não pode ser algo que está aqui de maneira fraca, de maneira superficial. Não pode existir a fé só quando eu preciso. A fé ela não pode existir só quando você passa por uma necessidade e aí você se coloca diante de Deus e ora e clama. Não, irmãos. Isso é uma fé superficial. A fé ela não pode ser por interesse. A fé por interesse é uma fé fraca. Ela não está fundamentada de fato na rocha, na palavra de Deus. Ela de fato não está fundamentada na vida cristã verdadeira. A fé, portanto, ela não pode ser superficial. Ela não pode ser só quando você precisa ou só quando você acha que deve colocar em prática essa fé. A fé ela tem que ser de fato profunda e verdadeira. Vejamos aqui um exemplo da palavra do Senhor, o exemplo do jovem rico, narrado por Lucas no capítulo 18. Leia, todos nós conhecemos a passagem do jovem rico. O jovem ele tinha fé, ele cumpria ali os mandamentos, o próprio Cristo indaga ele com relação aos mandamentos. Portanto, ele tinha fé, ele cria que existe um Deus, ele cria que existe um Deus e que ele poderia herdar, né? Poderia herdar aí essa ida ao trono de Deus, ele poderia herdar a vida eterna. E ele tinha essa fé. Mas quando ele chega até Jesus e fala, olha, Senhor, o que eu faço para herdar, né, a vida eterna, o reino dos céus? Jesus fala, olha, tu cumpre os mandamentos. Ele fala, eu cumpro os mandamentos, olha que legal. Aí o Senhor fala, olha, o Senhor conhece o nosso coração. E o coração daquele jovem não estava em Deus. E Deus não estava em primeiro lugar na vida daquele jovem. A fé dele era uma fé superficial. Era uma fé que se limitava aos seus bens. E o Senhor Jesus chega para ele e fala, olha, pega tudo que tu tens, vende, dá aos pobres, e depois tu vem e segue-me. Quando Jesus falou isso, aquele homem que tinha uma fé superficial não quis fazer. Aquele homem preferiu os bens a Cristo. Aquele homem preferiu a sua riqueza à riqueza eterna. Aquele homem tinha uma fé superficial. Na hora de praticar a obra de Cristo, ele não foi. Ele desistiu. Ele desistiu. E muitas vezes, irmãos, a nossa fé é superficial. A nossa fé, ela se limita aos escritos. A nossa fé se limita a cumprir os mandamentos. Mas quando o Senhor nos fala, vai, deixa isso aí, me coloca em primeiro lugar, segue-me verdadeiramente, pratica as obras do Espírito, divide o que tu tens com outro que precisa mais do que você, ajuda aquele que precisa, ama ao teu inimigo, olha, não te acovarda, abre a boca, fala em nome de Cristo Jesus. E quando nós somos chocados por uma direção do Senhor mais forte, a nossa fé se abala. A nossa fé se abala. Parece que há uma fé superficial. Muitas vezes, irmãos, a nossa fé tem bases erradas. Ela só é boa enquanto convém. É uma fé superficial. É uma fé fraca. A nossa fé ela não pode ser com base nas coisas dessa terra, nem nas pessoas. A nossa fé ela não pode estar depois das coisas, depois do nosso emprego, depois da nossa família, depois da nossa riqueza. Se tem algo que você tem que buscar nessa terra, é Cristo Jesus. Porque é o tempo que Ele nos deu para buscá-lo e para servi-lo.
E não tem como servir a Cristo só crendo sem praticar. Não tem como. É o que Tiago está ensinando. Nós somos justificados pela fé. Sim, primeiro nós temos que crer. Mas depois nós temos que viver essa fé. E aí está o problema de muitos. Acha que é uma fé que você só precisa olhar e dizer assim, não, eu creio. E não é apenas isso. É isso que Tiago está dizendo. Não basta ter fé superficialmente. Você precisa de fato viver essa fé. E Tiago chama a atenção do povo de Deus para isso. E o próprio Cristo, irmãos, nos chama para servi-lo com todo o nosso ser. O Senhor não nos chama pela metade. Ele não fala assim, olha, só tua mão vai servir. Só tua mente vai me servir. Não, Ele nos chama por inteiro, de maneira total. Nós precisamos servi-lo com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, com os dons que Ele nos deu, com o talento que Ele nos deu, com o entendimento, mas também com os bens, mas também indo ao campo, mas também amando ao próximo, mas também pregando a palavra com coragem, sem estar amedrontado. Irmãos, nós não podemos nos enganar. Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele não conhece só a gente por fora. Ele enxerga por dentro. Ele sabe de fato como anda a nossa fé. Talvez, assim como o jovem rico, nós até sejamos bem vistos pelos que estão ao nosso redor, pela sociedade, talvez pela igreja, pelo pastor até. Mas o Senhor, Ele nos conhece internamente, irmãos. Assim como Ele conhecia a fé daquele jovem rico, Ele conhece a nossa fé. O Senhor nos conhece. Irmãos, não basta crer quando nos convém. Nós precisamos viver a fé. Precisamos viver a fé. E muitas vezes, irmãos, nós somos superficiais na fé. Muitos crentes, irmãos, têm buscado a Cristo e a igreja por interesse, porque alguém está passando necessidade, porque o filho adoeceu, ou a filha adoeceu, porque a mãe está passando uma dificuldade, ou porque talvez você mesmo esteja passando uma dificuldade, ou talvez porque você queira algo de Deus. Irmãos, nós não podemos buscar a Deus quando nos convém meramente. Nós conhecemos a palavra de Deus. A nossa fé não pode ser superficial. Ela tem que ter base na rocha que é Cristo Jesus. E essa base tem que ser firme o suficiente para que nós possamos abrir mão de qualquer coisa para servir a Cristo, para seguir servindo a Cristo, para glorificar a Deus através das nossas obras, através da fé que se reflete em nossas obras, que se reflete no que nós fazemos. Irmãos, tem uma outra fé, que é a terceira fé, e nós encerramos com ela, que é a verdadeira fé. Tiago, no versículo 22, ele fala: vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou. Aqui, irmãos, nós vamos compreender, se você leu aí o texto, mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos ver que Tiago está falando do exemplo de Abraão. E é impressionante como a fé ela está diretamente ligada à obediência, amados. É impressionante como a fé não anda distante da obediência e a obediência ela não anda distante da fé. Tiago, ele demonstra o exemplo de Abraão, por quê? Porque Abraão foi chamado por Deus. E Abraão creu. Ele creu, primeiro ele creu. O próprio Paulo usa também o exemplo de Abraão aos romanos para falar sobre a justificação pela fé, dando como exemplo o próprio Abraão. Abraão creu. Ele creu. Mas como é que se concretizou essa fé? Essa fé ela foi concretizada diante de Deus através de uma ação, através da obediência. Abraão, ele cumpriu, ele obedeceu ao Senhor, cumprindo uma obra que Deus tinha pedido. Irmãos, quando é impressionante aqui
que quando se fala, se coloca aqui, muitos teólogos sofreram muito com relação a essa ideia de Tiago, de contrapor as cartas de Paulo referente à justificação pela fé. Mas na verdade, como nós já falamos, aqui não há um contraponto, não há aqui algo contrário, mas há um complemento. O que Tiago está dizendo é que, olha, se você tem fé, tuas obras vão ser condizentes com relação à fé. Você vai ser obediente ao Senhor. Você vai obedecer o que Ele te pedir. Você vai ser um servo fiel ao Senhor. O que Tiago está dizendo é, pegando o que Paulo falou e dizendo, olha, mas não é só a fé. A fé ela tem que se refletir na prática. Porque muitos entendiam que a fé por si só bastava, que ele não precisava fazer mais nada. Mas não é isso. Uma coisa não anda apartada da outra. A fé e a obediência é como um casamento que deu certo. Quando separa vai ter problema. Portanto, o que Tiago está demonstrando é que Abraão, após crer, ele obedeceu. Ele praticou a fé. E ele praticou, é interessante, irmãos, ele demonstrou essa fé através da obediência a Deus. E é impressionante que essa fé seria demonstrada da maneira mais difícil para um pai. Abraão pegou seu filho, ele ia sacrificar o seu filho Isaque. Ele cria tanto no poder de Deus e na palavra de Deus, que ele ia cometer uma obra com base no que Deus tinha pedido a ele, com base na sua obediência e na fé que ele tinha, de sacrifício do próprio filho. Irmãos, que coisa interessante, um homem tem uma fé tamanha, e não à toa que ele foi conhecido e é conhecido como o pai da fé, porque a sua demonstração de obediência, as suas obras de fé foram tamanhas. Imagine, irmãos, você pegar teu filho e levá-lo para sacrificá-lo. Quem tem filho sabe do que eu estou falando. Nós morremos pelos nossos filhos, mas nós não estamos prontos para sacrificá-los, seja lá pelo que for. Mas Abraão obedeceu. E quando Tiago cita o mesmo exemplo de Paulo, quando Paulo fala da fé de Abraão, e Tiago fala das obras por meio da fé, e fala que Abraão creu, mas Abraão ele se cumpriu a fé através da obra. Isso é uma realidade, irmãos. A fé ela tem que se refletir através da obra. O que nós fazemos tem que ser com base na nossa fé. O que nós praticamos tem que ser com base na nossa fé. Tem que ser condizente com a fé. Se nós cremos em algo e vivemos de maneira diferente, de fato, essa fé é superficial ou ela não existe. As nossas obras têm que ser com base na nossa fé. Mas, irmãos, é interessante que de nós o Senhor não exige que sacrifiquemos os nossos filhos. Não, Ele não pediu para nenhum de nós praticar tal obra. O que Ele requer de nós é que pratiquemos as obras que estão compostas na sua palavra, como as obras do Espírito que Paulo cita aos Gálatas no capítulo 5, onde ele fala do amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mais embaixo ele fala, se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. O que ele está falando é, olha, se você crê, viva como se cresce. Não há divórcio entre fé e obediência, entre fé e vida digna do Evangelho. Paulo fala por várias vezes sobre essa vida digna do Evangelho. Aos Filipenses ele fala para viverem dignamente, né? Ele admira e fala sobre a dignidade da forma como esse povo vivia o Evangelho. Portanto, o Evangelho ele é prática, irmãos. A fé ela é prática. A fé ela não é teórica. A fé ela não é só teológica. A gente não tem só que saber, a gente tem que praticar o pouco que a gente sabe. Se você praticar o que você já sabe da Bíblia, imagine quantas obras maravilhosas Deus fará nessa terra através da sua vida e da minha. A fé ela é prática, irmãos. A fé ela não pode ser um mero momento de estudo. Ou talvez um momento de oração pelas suas necessidades. A fé ela tem que se refletir na vida prática. E nada melhor do que esses momentos difíceis que a sociedade passa para nós praticarmos a fé. Nada melhor do que esses momentos difíceis que a sociedade passa para pregarmos o Evangelho.
para levarmos uma cesta básica a quem precisa. Talvez aqueles que têm o seu salário garantido estejam bem em seus lares, em suas casas, na quarentena, está tudo certo. Mas tem muitas pessoas, amados, que não têm nada, que estão passando por dificuldade. E nós temos que ser sensíveis a essa situação. Portanto, irmãos, nós temos que viver de fato a fé aqui falada por Tiago. E eu concluo, irmãos, com duas perguntas aos amados irmãos. Deixo aqui duas perguntas para concluir. Pergunte-se a si mesmo: eu tenho praticado a fé? Responda para você mesmo. Faça uma reflexão na sua vida, no que você faz no decorrer da tua vida. A outra pergunta é: qual a minha fé nesse momento? Qual o tipo da tua fé nesse momento? É uma falsa fé? É uma fé superficial? Ou é fé verdadeira? Pergunte-se a você mesmo. Muitas coisas poderiam ser colocadas aqui, mas o nosso tempo é limitado. Mas faça-se, irmãos, reflita a respeito da sua fé. Ela tem se transformado em práticas de vida ou não? Qual a sua fé? Qual a sua fé? Reflita em nome de Jesus e que o Senhor fale ao seu coração. Encerro fazendo uma oração ao Senhor. Oremos. Bondoso Deus, nós somos gratos pelo teu imenso amor, pelas tuas misericórdias, pela tua graça que se renova em nossas vidas. Obrigado pela tua palavra que sempre fala aos nossos corações. E que tu, Senhor amado, seja o Senhor de nossas vidas e que a nossa fé seja digna do Evangelho. Que a nossa fé seja prática e que seja para a honra e glória do teu